nossa escalação, provável escalação do Coritiba, também a provável escalação aí do Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos começar no gol, não tem muita discussão, é sempre ele, Pedro Morisco, garantidaço, né? Acho que o melhor goleiro aí da Série B. Eu sei que o Tadeu também vem fazendo uma ótima Série B, inclusive batendo pênalti, mas... Matheus Albino, goleiro do CRB, é a melhor da Série B. Acho que ele também tem se destacado bastante. É que o Morisco jogou só 3 jogos, e daí não conta para o nível de notas, né? Ainda não atingiu um nível X. Tem que ter 50% dos jogos. Até o momento é o Matheus Albino, mas Morisco, 3 atuações. Foram 3 partidas? Deixa eu conferir até. 3. 3 partidas, 3 vitórias do Coritiba, inclusive, e assim, todas as partidas ele foi extremamente importante, com grandes defesas, voltou em grande fase, até era uma preocupação, né, como é que será que voltaria, porque um goleiro que lesiona, faz uma cirurgia na mão, talvez voltasse com certa insegurança, mas insegurança é o que não falta para ele. Muito bom goleiro. Pois é, inclusive 3 jogos seguidos que ele está sendo votado aí como o melhor em campo pela torcida do Coritiba aqui no nosso canal. Rogerião, Alex Silva aqui também está se tornando cada vez mais garantido na lateral direita, né? Principalmente depois do último jogo. Está se tornando importante, né? Peça-chave nesse esquema do Mozart e com justiça, porque está jogando muita bola, né? Acho que a entrevista dele resume muito bem o que é o jogador, né? Tem suas limitações técnicas, sem dúvida, mas um jogador de muita entrega, de muita determinação que tem ali se tornado importante nessa equipe alviverde. Inclusive, parabéns pela pergunta, ele foi sensacional, Rogério, sensacional mesmo. Agora o Michael acho que também está garantido aqui, né? Temos só 3 opções, Thiago Kozer não se firmou muito, então aqui vai ser o Michael e também o Bruno Melo. Na lateral esquerda... Capitão até, né? O Michael talvez seja o capitão, provavelmente, sem o Sebastião Gomes. Ou o Josué, né? Mas acho que o Michael também. Até pelo perfil e tudo. Pedro Morisco já foi capitão esse ano também. Vamos ver amanhã quem que vai ganhar essa braçadeira. Lateral esquerda vai o Zeca mesmo? Eu acho que o cara tá numa decrescente. Eu acho que o Curitiba tá crescendo de produção e o Zeca tá caindo um pouco. O que vocês acham? Mas vai ser titular, né? Eu acho que o Zeca, o que ele está apresentando é o que ele poderia entregar mesmo. É um jogador extremamente regular e não dá para a gente se enganar. Se ele for para a direita, vai mudar muito o patamar dele, ele vai fazer grandes partidas. Ele é regular, ele vai fazer o básico. Dificilmente a gente vai ver ele tendo uma atuação muito ruim, mas também não vai ver ele tendo uma baita atuação de linha de fundo, isso e aquilo. É um jogador extremamente regular, que vai entregar defensivamente e vai fazer o básico na frente. Eu acho que ele está entregando o que ele pode, de fato. Rogerião, Felipe Machado, depois da fatiada do Careca aí, rapaz. Esse não sai do time, né? E com justiça. Tá jogando muita bola, tá realmente se escalando, né? As partidas do Felipe Machado nessa Série B realmente são muito, muito positivas, né? Tem tido um bom desempenho. E aquele jogador que era tão criticado pela torcida hoje, né, se torna um atleta também de muita importância nessa engrenagem do Mozart. Agora temos a nossa falta aí principal do time, que é o Seba, que está suspenso. Quem vai jogar no lugar dele? O jogador aí que, além do capitão do time, também tem entregado muito, né? Muita intensidade no jogo do Seba, tá em grande fase. Quem que vai ser o substituto aí, Rogério e Will, para essa vaga? Essa eu vou deixar na mão do setorista aí, que tem a informação. O Rogério, famoso... o drone, né? O Rogério tem um drone lá no... famoso abacaxi, né? Cara, eu imagino que amanhã o Mozart mude um pouco o posicionamento do meio-campo do Coritiba, tá? Eu não vejo um substituto pro Sebastião Gomes amanhã, tá? E muito por conta do estilo de jogo do adversário, né? Como é um time que joga em transição, eu acredito que o Mozart ele deva reforçar o setor de marcação e colocar o Felipe Machado ao lado do Giovani, assim como o Coritiba atuou naquele amistoso contra o Santos. Começou exatamente assim: Felipe Machado e Giovani. Não deu certo, né? Mas agora a fase é diferente, vamos ver. Mas eu colocaria os dois lado a lado, Thiago. Eu não coloco um time com um segundo volante. Mas daí o Josué é mais centralizado, digamos.
O Josué é mais centralizado. Hoje em dia o Mozart usa um 4-3-3 com o primeiro volante e 2 médios, né? O Josué, se você ele joga na mesma linha do que o Sebastião Gomes. Exatamente. Verdade. Josué tem mais um meia de criação, né? Nesse estilo de jogo, o Josué tem mais liberdade para atacar também, né? Então, porque como o Will disse, né, o estilo hoje, o 4-3-3 do Mozart, ele é muito bem definido, né? É um volante de contenção, jogador que ajuda ali no início das jogadas, e 2 meias centrais. Agora, ele deve jogar com 2 volantes e com o Josué de meia armador, né? Novamente, a gente vai ver o Josué sendo, de fato, um camisa 10. Rogério, só lembrando, né, Rogério? Isso não é o que você quer que aconteça, né, Rogério? É o que Não, você acha que vai por mim era acontecer. o O Vini pessoal Paulista ali. ali. Por mim era o Vini Paulista, coloca já um dos reforços no ataque, se não os 2. Mas quem escala é o Mozart, não sou eu. E não adianta ficar bravo. Ele tinha bastante peças disponíveis, né? Ele tinha o Alisson, que ele às vezes até mais ofensivamente. Daí, quando tem oportunidade de colocar o Alisson de segundo volante, talvez não coloque. Vini Paulista, que você podia recuar para essa posição, porque ele tem atuado mais ofensivamente. E também o Giovanni Meurer, que eu acho que seja o jogador que mais se assemelha ao Sebastião Gomes, tá? Até por características, jogador canhoto, de controle de bola, talvez não tenha a mesma intensidade que o Sebastião Gomes, mas tinham várias outras opções também, né? Não é escalar o Giovanni porque você não tinha opção para jogar ali. Lembrando que é contra o 17º colocado, aí um dos times que mais tomou gol no campeonato. Até uma pergunta ali do Júnior Padilha, se nessa formação não poderia ser o Jaci no lugar do volante, do Giovanni, né? Que é um jogador de contenção, que é um jogador de mais pegada na marcação, mais intensidade, tem uma boa saída. Podia muito bem, mas talvez ali por uma questão de gestão de elenco, o Mozart vai esperar os reforços ali para mas daí estarem essa de mais jogar ambientados para jogar. Jaci, Felipe Machado, cara, daí eu acho que também não valeria a pena, que o Jaci a gente sabe que é um pouco mais destruidor ali, né, de jogadas ali. Eu gostaria mais do que o Giovanni, mesmo sendo um destruidor de jogada. Mas a questão não seria nenhum dos dois, né? A questão é que a questão não seria nenhum dos dois, exatamente. O meu escolhido seria o Vini Paulista. E você... O Vini Paulista como volante. Ou até o Giovanni Meurer, né? Então. Se quiser manter o Vini Paulista. Só que agora você tendo no banco de reservas ali Yuri Castilho, Everaldo e Cleison, um desses seria titular. E como você citou, o Sebastião Gomes é extremamente dinâmico, corre o jogo inteiro. O Giovanni já é uma característica totalmente diferente, jogador mais estático, controle de bola, mais altura. Eu acho que muda muito a característica do que, em teoria, vem dando certo. E daí, por exemplo, o Meurer foi testado no lugar do Josué, né, até um pouco fora de posição. Porque quando o Seba sai, ele não atua no lugar. Essa me parece um pouco até de incoerência. Até comentei com o Thiago antes da live. Pô, não quero ficar criticando, sabe? Curitiba vem bem, várias vitórias seguidas, mas, de fato, eu não entendo se o Giovanni, de fato, for jogar, eu não entendo muito essa escalação. Aí, se for jogar, vou torcer para ele bem, vou torcer para ele fazer gol, e eu quero que minha opinião esteja errada. Pois é, agora temos a nossa ponta esquerda, Rogério, vai ter estreia nessa ponta esquerda, Nicolas Careca a gente sabe que nem viajou também, porque acabou sentindo, né? Agora resta saber como que o Mozart vai posicionar, né, os jogadores. Vini Paulista é titular desse time, tá, Thiago? Ponta direita? Tá jogando para isso. Aí você escolhe ponta direita ou ponta esquerda. Eu acredito que Vini Paulista na direita. O lateral esquerdo é mais ofensivo do Botafogo, tá? Então acho que se jogar, que a gente já vai adiantado aí, né? Se jogar o Lucas Ronido... Daí pode explorar as costas, né? Então, e daí o Vini também segura um pouco mais a marcação. Quem é o lateral esquerdo, Will? É o Rizzo, é um argentino, jogou na Ponte. Tá. Jogou na Ponte no passado, Gabriel Rizzo, né? Ele tem invertido bastante o Vini com o Nicolas Careca, né? Contra o América Mineiro, o Vini começou na direita e o Nicolas Careca na esquerda. Contra o Criciúma, foi invertido, o Vini na esquerda e o Nicolas Careca na direita. Contra o Avaí, começou com o Vini na direita,
Começou com o Nicolas na direita e o Vini na esquerda, com 20 e poucos minutos do primeiro tempo ele inverteu. Então ele tem feito bastante essa inversão durante a partida. Tanto que o Ronier, quando entra no intervalo, entra pela esquerda e o Vini é mantido na direita. Então acho que o desenho vai ser uma coisa, mas pode ser que ele, durante a partida, inverta várias vezes. E a outra ponta, Rogério? E aí a outra ponta, Lucas Ronier, retorna ao time Lucas titular. Ronier. Então se for esse time, daí eu prefiro o Ronier na direita e o Vini Paulista na esquerda, Rogério. Aí é questão da cabeça do Mozart, né? Porque eu acho que o Vini, se for pensar na parte ofensiva, eu acho que ele rende mais como ponta esquerda. O Ronier já está acostumado nessa ponta direita e também tem o chute ali quando corta para o meio. Lógico que não está surtindo efeito ainda nessa Série B, mas a gente sabe que é uma arma ali do Ronier que a qualquer momento pode voltar. Então não sei não, hein? E a questão do Ronier pela esquerda, às vezes, também é porque o Zeca não te traz profundidade, né? Então, você tendo o Ronier na esquerda, você pode ter uma jogada ali de linha de fundo. Tem essa variação que pode ser uma ideia dele também. A gente está tentando levantar o que ele pode escalar, né? Não necessariamente como você falou, concorde ou não. Eu acho que o Ronier rende mais pela direita, muito por puxar para dentro, ter esse costume. Mas eu acho que a escalação do Ronier na esquerda pode ser por causa de profundidade. Como ele entrou no segundo tempo, no intervalo contra o Avaí. Beleza, e no comando do ataque aí, o nosso centroavante vai manter o Coutinho, o De La Torre vai ter uma oportunidade já aí de titular, né? Agora já tem alguns jogos já vindo do banco de reserva, já deve estar mais recuperado dessa lesão. Rogério, quem que você acha que vai ser aí o titular de centroavante do Coritiba? Eu imagino que ele mantenha o Coutinho, né? Apesar de não estar desempenhando bem, não estar fazendo gols, né? Marcou 2 gols contra Operário e Ferroviária em sequência. Depois disso, não ajudou mais o time balançando as redes. Acho que ele vai ser mantido. O Mozart elogia bastante, né? As partidas do Coutinho, principalmente fora de casa, lá em Criciúma, eu estive na coletiva e o Mozart falou bastante, né, sobre a atuação do Coutinho, principalmente no primeiro tempo, em que, segundo o técnico do Coxa, o jogador atuou bastante nas entrelinhas, né, entre o zagueiro e a linha ali dos laterais, principalmente pelo lado direito. Então, dessa forma, ele ia ali puxando e tirando bastante os zagueiros da área e abrindo espaço para os jogadores que poderiam vir de trás. Então, por conta disso, eu imagino que o Coutinho vai ser mantido, não por estar produzindo e marcando gols, mas mais por uma questão tática, né? E vem obedecendo aquilo que o treinador pede. E até por uma questão física, né? O Gustavo Coutinho entrega mais fisicamente, é um jogador mais forte. O Botafogo toma muito gol de bola parada, tá? Então o Coutinho é um jogador mais alto, também acho que é melhor no jogo aéreo do que o De La Torre. Também acho que não vem tão bem assim, mas a gente tem que entender que é um time que cria muito pouco, né? Em que o centroavante é pouco abastecido. E ele não tem a característica de sair tanto da área, vir pro drible. Então é um jogador que precisa ser abastecido. Com as novas contratações, com o Coritiba com mais poder de ataque, com mais criação, eu acho que o futebol do Coutinho vai evoluir, tá? Eu acho que o Coutinho tende a evoluir nas próximas rodadas com essas contratações. Eu acho que ele vai ser bem mais abastecido. Porra, Rogério, tava imaginando que pelo menos um reforço aí pro time titular. A gente fica na expectativa da abertura da janela, os jogadores chegaram antes ainda, ninguém de titular, cara. Você também tava na expectativa? Cara, eu vou ser muito sincero que eu também tava, viu, Thiago? Eu imaginava um Coritiba mais corajoso, né? Um Mozart mais ousado nessa partida e começando já de uma maneira bem ofensiva, né? Até tava conversando com o Will ontem, falei, ó, imagino que... E até foi uma questão ali que foi utilizada durante os treinos, né? Pelo que eu tive de informação, um meio-campo ali com Felipe Machado, Vini Paulista e Josué. Aí na frente, Yuri Castilho, Coutinho, Ronier e Coutinho. Então ali seria um time muito mais leve e muito mais ofensivo. Mas o treino de hoje leva a crer que realmente teremos um time para amarrar o jogo no meio-campo, com 2 volantes de contenção jogando lado a lado, né? Dessa forma ali, não dando muito espaço para que o Botafogo de Ribeirão Preto saia jogando em transição. Bom, acho que é certo, pelo menos, né, Will, que esses jogadores aí, pelo menos os dois ali, entrem no segundo tempo e daí façam ali o Coritiba se apresentar de uma forma mais ofensiva também, né?
Ah, com certeza. E o Yuri, eu acho que chega bem fisicamente, né? O Cleison até não sei como que estão as condições dele, mas o Yuri vinha atuando de titular em vários jogos do Mirassol, então com certeza é uma substituição cantada já. Já se eu tenho minhas dúvidas se vai entrar, dependendo, acho que da circunstância do jogo, mas o Yuri eu tenho certeza e o Cleison pode ser uma alternativa, é que você tem daí o Everaldo com uma característica mais aproximada dele, né? Mas o Yuri é uma substituição cantada e eu acho que vai agregar, né? Independente de onde entrar, em que ponta que ele for entrar, ele vai ajudar bastante. Consegue imaginar um time do Botafogo de Ribeirão Preto aí, Will? Consigo, ele vai, do que eu pude ler, né, e procurar, ele vai manter a escalação dos últimos. Você tá rindo do Rogério Careca Scarione? Aí, Rogério. Eu achei que era você, agora que fui perceber. O povo é criativo pra caramba, né, cara? Não tenho o que falar. Vamos lá, a escalação do Botafogo, Thiago, é mais ou menos um 4-2-3-1, tá? E ele vai manter a escalação das duas últimas partidas, que de certa forma deu certo, né? Venceu o CRB dentro de casa, que foi a primeira vitória do Botafogo dentro de casa, inclusive, tá? Na 9ª rodada. E empatou fora de casa com a Ferroviária. No gol, Vitor Souza. Na lateral direita, Jefferson. Dupla de zaga, Erickson e Rafael Milhorim. Na lateral esquerda, o Gabriel Rizzo, que é um lateral mais ofensivo, que participa mais das ações ofensivas. Primeiro volante ali mais para a direita, Gabriel Bispo. Segundo volante, que também se torna um meia muitas vezes, é o Leandro Maciel, um jogador que tem feito gols. E pela direita, meia direita, Alejo Dramizino, é um argentino que está lá. Tem nome de craque. E daí eles jogam com três Alejo é nome de craque. pô. 3 atacantes. Jonathan Cafu pela direita, que jogou no Corinthians também. É um jogador rápido, né? Um jogador explosivo, característica de força com velocidade. Então, como o Rogério citou, talvez eles usem muito essa transição direta e pode ser um jogador que eles vão utilizar bastante, até porque tem velocidade. Na ponta esquerda, deu o Matheus Regis, que é mais um meia atacante. Ele utiliza, então, um meia, um atacante mais controlador de jogadas, mais armador, e um outro atacante mais do arrasto, mais da força. E o centroavante, que é o artilheiro deles, é o Alexandre Jesus, que desses 10 gols fez 4 gols, né? Inclusive, esse ano eu escutei 2 vezes sobre o Alexandre Jesus, né? Ele fez 2 gols no Atlético Paranaense e também fez gol na estreia do Neymar, aquele jogo lá que o Neymar estreou, ele botou água no chopp lá. Então eles vêm mais ou menos... Depois do jogo contra o Atlético, estavam pedindo ele aqui já. Não, mas ele é o artilheiro do time, né? Tem 4 gols em 10 jogos. É um centroavante chato, assim. Uma metade no jogo contra o Atlético também. É um centroavante chato que tem altura, bom no jogo aéreo, mas ao mesmo tempo também consegue sair da área um pouco. Mas eu acho que o Curitiba não tem que temer nada, não. O Curitiba é bem superior a esse time do Botafogo. A gente até pega pela escalação, é um time bem desconhecido, de certa forma, né? Poucos jogadores de renome, não que isso signifique alguma coisa, mas se a gente pegar a escalação, se a gente pegar tabela, explica muito. É isso aí, lembrando que a partir de amanhã vai ser transmitida somente pelo Disney Plus, hein, pessoal? Somente pelo Disney Plus. A partir das 6 horas da tarde, a gente vai transmitir diretamente do Porks. Relembrando mais uma vez, a nossa transmissão começa lá por umas 5h10, 5h20, até a gente ajeitar as coisas. Depende do horário que a gente consegue chegar lá também. Então fica todo mundo convidado, mas a partida vai passar somente pelo Disney Plus. É isso aí, rapaz.